Eu não acredito em coincidências, então se esse episódio apareceu para você, pode ser que você esteja precisando ouvir isso hoje. Crise, certamente é um momento que todo mundo vai passar um dia na vida. E talvez o seu esteja acontecendo agora. E se você já passou dos 33, 35 anos, pode ser que isso pese ainda mais. Talvez hoje você seja alguém que se sente frustrado por não estar onde você imaginava que estaria. Talvez você se sente confuso porque tem 1000 coisas na cabeça, mas ao mesmo tempo nenhuma. Talvez hoje você se sinta desconectado de si, desconectado dos outros, desconectado de tudo aquilo que você fazia, desconectado daquilo que você conquistou. Talvez você ainda nem tenha conquistado nada. Talvez hoje você sinta medo de ter errado o caminho, de ter desperdiçado tempo e talvez o maior dos medos, medo de não ter tempo suficiente para encontrar o verdadeiro caminho. Oiê, eu sou Fernanda e esse é mais um episódio do podcast Conselho de Propósito, um lugar onde a gente fala sobre as dores e as delícias de criar algo que tem a nossa cara. E agora você tá aqui, bem no meio, entre a vida que você criou, que vamos combinar, pode estar uma verdadeira meleca, e entre aquilo que poderia ser, que você não faz a mínima ideia do que seria. É um processo solitário, porque ninguém fala sobre isso. Você já reparou que a gente não conversa isso com muitas pessoas? Talvez a gente fale sobre isso com uma amiga mais íntima, com o nosso parceiro, talvez numa terapia, porque essa não é uma conversa que faz parte do esperado. Hoje a gente vive num ritmo que o certo é estar bem, é estar conquistando as coisas, é ter planos. Falar que você não sabe se o que você está fazendo faz sentido, falar que você está perdido, soa como fracasso, soa como fraqueza. E talvez hoje você esteja tão perdido que talvez nem consiga ver esse vídeo até o final. Mas eu quero te propor uma nova escolha. Eu quero que você fique e encare esse vídeo como seu primeiro passo para sair desse lugar. Esse vídeo ele não vai ser a sua solução, mas ele vai te dar um caminho para você resolver esse problema. Ele será o seu ponto de partida e isso vai te poupar muito tempo de tentar resolver isso sozinha. E por que esse lugar entre o velho que não serve mais e o novo que a gente não sabe o que é tão desconfortável? Imagine você deixando para trás uma vida que já não faça mais sentido para você. Mesmo que seja algo que hoje te faça mal, você perde uma estrutura. Bem ou mal, essa rotina, ela te dava uma identidade, ela te dava uma previsibilidade, ela ocupava seu tempo. O nosso cérebro, ele gosta de estrutura, ele precisa de referência, ele quer saber quem a gente é, para onde a gente está indo, ele quer saber o que o amanhã nos espera. E quando a gente abandona essas velhas estruturas que nos davam segurança, mesmo que seja uma estrutura falida, que nos limitava, que nos dava insatisfação, a gente se sente meio que desnorteado, sem rumo, inseguro. A palavra crise vem do grego krisis, que significa julgamento, momento decisivo, decisão. No contexto grego, crises era muito utilizado na medicina para indicar o ponto de virada de uma doença, onde ou o paciente melhoraria ou pioraria. Depois esse termo foi sendo utilizado em outros contextos, mas sempre indicando um momento crítico, um momento de decisão. Então toda essa bagunça que você está vivendo significa uma única coisa: transição, desejo de mudança, de se reencontrar, de se reconectar e criar algo autoral. A essência do ser humano é criar. Se você não está satisfeito com a vida que você criou, porque a sua criação partiu de uma necessidade de falta, que você criou com bases externas, com expectativas externas, seja por necessidade básica, seja por segurança, seja por aprovação, seja por reconhecimento. Então hoje você vê seu resultado e você não se sente conectado com ele, você não se vê nele. E é justamente aqui que mora o ponto, porque quando você quer muito algo, mesmo que você não esteja consciente de que algo é esse, tudo vai te empurrar para esse lugar. Então, esse momento que parece confuso, que parece insatisfatório, e é onde o caos vira ordem. Isso tudo pode parecer meio confuso, mas existe um propósito em ação para te reconectar com aquilo que é verdadeiro. Então, ok, eu sei que eu tenho uma insatisfação porque eu estou criando algo que não é autoral, algo que vem de fora. E realmente, quando as pessoas trazem essa responsabilidade de criação para si,
começa uma pequena confusão. Ok, se eu sou o criador, então o que eu vou criar? Porque antes eu me comparava com o vizinho, com meu colega de sala, com uma prima bem-sucedida. Agora eu me comparo mundialmente. Eu vejo o mundo inteiro viajando, alguns empreendedores fazendo 6 em 7, perfis de sucesso no LinkedIn. Aí eu tenho 1000 opções e 1000 sentimentos de incapacidade. Mas antes de culparmos as redes sociais pela alienação das pessoas, a gente precisa ter uma visão madura, consciente e libertadora sobre elas. Elas não são mal. Pensar isso é um pensamento raso. O problema não é a rede em si, mas a forma como a gente se relaciona com ela. Quando eu vejo o que o outro está fazendo, o que o outro está conquistando, eu tenho a oportunidade de olhar para aquilo e saber se eu quero aquilo ali para mim. O problema não é olhar o que o outro faz, é saber o porquê eu quero aquilo. Se eu olho para aquilo como uma necessidade, como uma escassez, como uma falta, isso na verdade não é uma busca, é uma fuga. Agora, quando eu olho aquilo que ele faz e eu quero criar porque aquilo me inspira, porque eu quero aprender com aquilo, aquilo passa a ser um crescimento. Isso é trazer responsabilidade da minha vida e não terceirizar aquilo que eu quero para os outros. Então, cabe a nós olhar para isso como formas de referências do que os outros estão vivendo e daquilo que eu posso viver, daquilo que eu quero viver. Se hoje o que você tem é sede de sentido, você não pode escolher criar nada com base na falta. Você pode e deve sim olhar para fora para ver o que existe, mas você precisa se voltar para dentro e se perguntar se isso tem a ver com o que você quer de verdade. Jacob Petri fala nos seus livros sobre a inversão da pirâmide de Maslow. Ele fala que ao invés de a gente esperar por estabilidade, segurança, para então buscar autorrealização, para a gente buscar a autorrealização, que aí tudo mais que a gente precisa será organizado. Mas como que a gente busca a autorrealização se a gente ainda está no estado de escassez? Quando a gente está no sentimento de escassez, a gente aceita as oportunidades para se encaixar, não para ser autêntico. Mas isso não significa abrir mão das necessidades básicas. Às vezes, realmente é difícil você fazer uma escolha por aquilo que te dê realização quando você não tem dinheiro para pagar o seu boleto. Mas o que ele quer dizer é que você não toma como base a escassez para definir as suas escolhas. Mesmo quando você não tem o recurso suficiente, você não abre mão da sua singularidade para se encaixar. Então, aqui o que você tem é uma decisão mental. Mesmo com pouco, você escolhe saber quem você é e começar a agir baseado nisso. Mas quem é você? Quem é você de verdade? E aqui a gente abre espaço para a gente responder as perguntas que mais importam. Quando a gente deixa as velhas estruturas para trás, a gente precisa de novas verdades, a gente precisa das nossas verdades. Então, aqui vai o que você precisa fazer para sair desse momento de estagnação. Diário e caneta na mão para você responder as perguntas que mais importam. O que você quer criar? Quando você chegar lá no final da vida, quais vão ser as suas criações de que você vai ter orgulho de ter criado? Depois você precisa encontrar o seu momento de flow. A felicidade, por extensão a realização, ela está ligada a momentos de flow, que é o estado onde a gente se envolve profundamente com a nossa criação. E para descobrir onde está seu flow, você tem que descobrir onde está a sua potencialidade. Quais são os seus talentos? Saber quais são os nossos talentos é sempre um desafio, porque a gente foi treinado para olhar e consertar as nossas fraquezas, não para a gente olhar onde a gente era naturalmente bom. E outra crença é que o talento é uma atividade, então eu fico me perguntando, será que meu talento é pintar? Será que meu talento é escrever? Será que meu talento é vender? Um livro que me ajudou bastante nesse tema sobre talentos e me fez assim realmente virar uma chave foi o livro Descubra Seus Pontos Fortes. Ele traz o talento como um padrão natural de pensamento, sentimento e comportamento. Então, não é o que eu faço, mas como eu faço. Então, a pergunta não é em qual atividade eu sou boa. A pergunta é como eu funciono melhor. Eu funciono melhor criando? Eu funciono melhor planejando, comunicando, ouvindo o outro? O que eu faço naturalmente bem? O que é previsível que a Fernanda vai chegar no lugar e fazer? Se eu sou boa em vendas, não é porque o meu talento é vender. Pode ser que o meu talento seja comunicação, pode ser que o meu talento seja empatia, então eu sei entender bem o outro. Pode ser que o meu talento seja foco, então eu tenho a capacidade de cumprir, de bater metas. Pode ser que eu tenha um carisma natural. O livro, ele fala de 34 temas de talentos e ele fala que cada um de nós temos 5 temas de talentos predominantes.
e que existe mais de 34 milhões de combinação. Então, vocês conseguem entender o quão único a gente é? Então, você precisa descobrir como você funciona melhor. Eu recomendo a leitura desse livro e talvez até o teste que consta nele, para você ter mais familiaridade com esse padrão natural seu. E isso não significa que já seja uma habilidade. Ele fala que talento não é habilidade, talento é uma predisposição. A gente nasce com essa predisposição. Então, um dos pontos aqui para você saber onde você entra em flow é descobrir qual o seu talento. E se você sempre tropeça nisso, eu recomendo demais a leitura desse livro. O ponto aqui é onde mora a sua curiosidade, onde você tem interesse genuíno em se aprofundar. O talento é como você faz as coisas e a curiosidade é onde você escolhe aplicar esse talento. Se você gosta de escrever, sobre o que você gostaria de escrever? Se você gosta de falar, sobre o que você gosta de falar? Se você gosta de criar ideias, onde, em qual tema, em qual área você gosta de criar ideias? Quando você encontra essas duas bases, o seu talento e a sua curiosidade, você pode criar algo que te dê realização. Se você quer autorrealização, você precisa ser bom naquilo que você escolhe criar. E para você ficar bom em algo, você precisa de constância. E talento e curiosidade é agir a partir da sua potencialidade. E é isso que vai te ajudar a ter constância. Depois que você conseguir entender o que você quer criar e qual é a sua potencialidade, sugiro que você pegue de 1 a 3 ideias e você se dedique a elas por pelo menos 30 dias. Faça algo prático todos os dias, de 30 a 1 hora por dia pelo menos. Abra uma conta fechada no Instagram se você gosta de escrever, estuda o tema que você tem curiosidade e vai escrever. Se você acha que você gosta de se comunicar, que você gosta de falar, grave vídeos para você. Se você acha que você gosta de criar ideias, procure soluções para você resolver, como se você fizesse tudo ao mesmo tempo para você ver aquilo que faz mais sentido para você. Durante essa execução, esses 30 dias, você vai fazendo uma autoobservação. Quando você para, do que você sente mais falta? Quando você tem um tempo livre, o que você escolhe fazer? Enquanto você está fazendo, qual atividade te faz perder a noção do tempo? Depois que você executar esse teste de 30 dias e fazer a escolha por uma ideia, a ideia que você vai seguir com ela adiante, você precisa de duas coisas. Você precisa de decisão e de pequenas ações. A decisão, ela te coloca em uma nova frequência. Quando você começa a fazer aquilo que você se propôs a fazer, os caminhos vão se abrindo. A vida muda completamente quando a gente se responsabiliza por ela. Quando você deixa o seu diário de lado e vai para a Netflix e vai para a televisão e não faz o trabalho que você precisa fazer, você se torna frágil e você se torna receptível para a ideia dos outros. Você perde a oportunidade de criar a vida que você deseja para criar aquilo que você não quer, porque a gente vai estar sempre criando. Então você entrega o seu poder de criação para o outro. Saiba que se você quer encontrar a sua potência, se você quer criar o seu próprio caminho, se você quer tirar suas ideias do papel, ninguém vai te dar permissão. Você vai ter que se dar. E saiba que você vai encontrar resistência, você vai encontrar medo, você vai encontrar dúvida, você vai encontrar objeções. Você vai ter que lidar com os principais medos. O medo do julgamento, o medo da crítica, o medo de falhar, o medo de perder tempo. Essa é a sua montanha, é a montanha que você vai ter que aprender a escalar. Essa montanha, ela é feita de duas partes. É aquela parte de você que quer viver o seu potencial, mas é aquela parte também que resiste. Cria mesmo, cria com medo mesmo. Ele pode sim ser um processo solitário, mas eu quero fazer desse espaço aqui um lugar onde você possa vir quando você encontrar dificuldades em subir essa montanha. Então eu quero fazer um combinado aqui com você. Sempre que você tiver dificuldade, escreva para mim. Eu vou deixar um e-mail aqui na descrição. E você escreva aquilo que estiver passando pela sua cabeça, aquilo que talvez você nunca tenha dito em voz alta. E nos próximos episódios, a sua pergunta pode virar o tema e a resposta pode ser aquilo que você está precisando. Não se esqueça de fazer o trabalho que só você pode fazer por você mesmo. Eu te vejo no próximo episódio.